A gente vai conversar um pouquinho agora com o professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, bom dia a todos. Professor, o prazo venceu às 6 da manhã. Os ucranianos dizem que não vão baixar as armas e vão resistir até onde puder. O que é que a gente pode imaginar daqui para frente? É mesmo uma nova fase da guerra, como disse hoje cedo o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov? Tende a ser uma nova fase muito violenta de novo? Sim, essa é uma nova fase, tanto os russos quanto os ucranianos afirmam isso, o Zelensky afirmou isso ontem. Colombo, essa batalha de Donbás, como está sendo chamada, deve ser a batalha maior desde a Segunda Guerra Mundial. São pelo menos 90 mil soldados ucranianos. A quantidade de soldados russos deve igualar ou superar esse número. A gente nunca teve uma proporção desse tamanho, uma batalha desse tamanho, como eu falei, desde a Segunda Guerra. E sim, ela tende a ser muito violenta por algumas razões táticas. Antes, só para a gente entender exatamente o que significa tática. A tática é o que acontece no campo de batalha, é o que o soldado faz. Os soldados, nesse caso, ucranianos, eles têm que manter a linha dos russos restrita ao Donbás ou avançar. Os russos, nesse caso, eles convertem a defensiva. Se eles não contra-atacarem os ucranianos, eles usam o terreno e a posição, eles usam a estrutura das cidades para se proteger, ou seja, as cidades se transformam em fortalezas. Mas, nesse caso, para as duas frentes de combate, tanto para os ucranianos quanto para os russos, ao contrário do que acontecia em Kiev, por exemplo, onde os ucranianos se defendiam dentro da cidade. Então aqui, e aí olhando para a estratégia é no mapa. Olhando para a estratégia, os russos se concentram nessa região leste, que é muito discutível, porque, na verdade, existe uma guerra civil ali já há 8 anos. Então, se a intenção da Rússia era entrar nessa guerra para dominar o Donbás, teria sido mais conveniente apenas ter arguído a autodeterminação dos povos e ter continuado alimentando aquela guerra civil como ela já vinha fazendo. Professor, o senhor nos disse, falou algo bastante importante, é a batalha mais sangrenta, violenta desde a Segunda Guerra. O que é que o mundo vai fazer com isso? Nós temos acompanhado aí movimentos, especialmente de solidariedade à Ucrânia, mais do que isso até, né? Ontem a gente noticiou aqui uma carga de armamentos saindo dos Estados Unidos com direção à Ucrânia para ajudar militares, eventualmente até civis. O presidente Zelensky tem feito um giro virtual, claro, pelos parlamentos da Europa, principalmente, mas da América do Norte, para pedir apoio e tudo mais. Muita gente tentou convencer Vladimir Putin, a Turquia, a França, mas aparentemente foi tudo em vão. O que é que o mundo faz com essa informação, especialmente a Europa, professor? Veja, Colombo, é a batalha com maior número de soldados desde a Segunda Guerra. Ela tende a ser muito violenta, sim, por causa das circunstâncias. Boa parte desse armamento que você citou não chegou à frente de combate, né? O que aconteceu? Havia muita discussão sobre por que os russos tinham parado na beira de Kiev no início dessa invasão e não invadiam, né? Já no terceiro dia de guerra eles estavam lá. Houve uma discussão sobre estratégia que envolve um termo chamado diversionismo. Se a Kiev teria sido apenas uma estratégia diversionista, ou seja, você chega até Kiev, mas na verdade você ataca no leste e no sudeste, que seria o objetivo principal nesse caso. Só que o que aconteceu? Demorou muito para a retirada russa do norte e essa demora deu tempo das tropas que estavam em Kiev, da Ucrânia, se deslocarem para o sudeste. Então, não parece ter sido diversionismo, primeiro porque houve muitas perdas russas no norte e segundo porque manobras diversionistas são feitas de forma concomitante. O que não aconteceu nesse caso, houve uma verdadeira pausa estratégica. Agora, veja, muitas armas, como eu falei, não chegaram. Quais armas não chegaram? Artilharia, por exemplo, que é uma coisa que os ucranianos precisavam. A artilharia é pesada, é grande, não deu tempo de chegar até o leste. E isso faz com que os ucranianos estejam ainda em condições inferiores nesse combate. Se a gente olhar para o mapa, por exemplo, a gente vai ver que os russos têm apoio por terra,
por mar, a Ucrânia já não tem mais uma marinha, e tem também aquelas duas pontes que foram construídas sobre o Estreito de Kerch, que ajudam na logística russa nesse caso. Ou seja, se eu fosse responder a sua pergunta de uma forma direta, os russos têm uma grande vantagem logística aqui, eles já ocuparam esse território, eles têm forças locais que colaboram com eles, que é uma coisa que não havia no resto do território, e ao mesmo tempo os ucranianos ficam numa situação muito difícil, porque se eles atacarem os russos nesses territórios, eles também atacam as populações locais, e eles não têm armas para fazer essas contraofensivas. Então, eles têm que manter a linha de defesa, mas ao mesmo tempo não tem como não contra-atacar quando for possível com os meios que eles têm nesse momento. O senhor projeta algum desfecho para isso em algum momento? Porque agora, para a gente que é leigo e acompanha como jornalista à distância, a impressão que passa é de que os russos querem o controle definitivo daquela região, mesmo que não incorporado ao território russo, né? A independência para que se transforme num aliado. Há algum outro desfecho que não esse, levando em conta que a Ucrânia, do ponto de vista militar, não tem capacidade de resistir por muito tempo, professor? Olha, veja só, a Ucrânia, ela promove uma guerra por procuração, né? Sem a OTAN por trás dela, mesmo fornecendo armas que nesse momento são mais defensivas, porque as armas as armas mais ofensivas não tiveram tempo de chegar ali, inclusive porque houve bombardeio em Lviv, por exemplo, o desfecho seria o seguinte, veja, dia 9 de maio vai haver uma grande comemoração na Rússia, que é a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, onde os russos perderam 20 milhões de combatentes e o Putin, evidentemente, iria querer levar alguma coisa dessa, como ele chama, operação militar especial. O que se percebe primeiro, os russos vão concluir a tomada dessa região do Mar de Azov. O que eles poderiam fazer, Colombo, é terminar o cerco e tomar também Odessa e a tomada de Kherson se completar, e aí eles tirariam completamente o acesso da Ucrânia ao mar. Isso seria muito grave, porque 90% dos países do mundo que não têm acesso ao mar são países muito pobres. Um exemplo frequente que eu trago é a Suíça, por exemplo, que é um país que não tem acesso ao mar e não é pobre, mas veja quem são os vizinhos da Suíça: a Alemanha, a Áustria, a França, a Itália. Não é o caso da Ucrânia. A Ucrânia precisa do acesso ao mar e precisa dessa região leste, que é muito rica, é uma das regiões mais ricas da Ucrânia. Para a gente ter uma ideia, a Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, representava 50% do PIB da Ucrânia. Era metade de toda a riqueza produzida no país. Então, imagina o que seria para a Ucrânia perder a região leste. O Zelensky já disse que não vai abrir mão de território para chegar a um acordo de paz, ao contrário do que foi feito, por exemplo, em 1939, quando a ex-União Soviética invadiu a Finlândia e levou 11% do território. A Finlândia saiu soberana, mas perdeu uma parte do território. Professor, para a gente encerrar, a entrega dos documentos ontem em tempo recorde, o questionário que a Ucrânia respondeu, entre aspas, para aderir à União Europeia, isso pode ter algum efeito no curto prazo, no médio prazo ou não necessariamente? Esse é um começo, porque isso está previsto na Constituição da Ucrânia, né? As pessoas precisam entender que depois da anexação da Crimeia em 2014, os ucranianos colocaram na Constituição que eles iriam aderir tanto à União Europeia quanto à OTAN. É por isso que o Zelensky fala tanto que ele precisaria de um referendo para tomar algumas decisões, ele não teria poder de tomar as decisões sozinho, as demandas que a Rússia pede. Eu acho, Colombo, que mais significativo do que essa inscrição, né, que foi uma ficha de inscrição da Ucrânia para a União Europeia, porque na verdade a adesão ela deve levar muitos anos, é uma adesão demorada. Mais do que isso, importa observar o que a Finlândia e a Suécia vão fazer agora em maio, porque em junho vai haver uma cúpula da OTAN e existe uma tendência, tanto da Finlândia quanto da Suécia, de pedirem adesão à OTAN. Isso sim pode transformar o cenário geopolítico da Europa e pode ser um duro golpe para o Putin, porque se o que ele queria era afastar a OTAN do território russo, o fato da Finlândia, por exemplo, que tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, se aproximar da OTAN, ou a Suécia, que tem uma grande influência no Mar Báltico, isso sim pode ser determinante para o que vai acontecer nos próximos passos e nos próximos meses.
Bom, a gente conversou aqui na CNN com o professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Professor, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Até a próxima. Poxa vida, obrigado a vocês. Um bom dia. Bom dia.